É 2 Reis, capítulo 7. Samaria estava sitiada. O exército inimigo tinha cercado a cidade e de tal maneira esse cerco inviolável, né, privou a cidade de alimentos, porque nada chegava na cidade. Nada chegava na cidade. Então você vê como é que estava a cidade no capítulo 6 de 2 Reis, no versículo 26. E sucedeu que, passando o rei pelo muro, uma mulher lhe bradou, dizendo: Acode-me, ó rei, meu senhor. E ele lhe disse: Se o Senhor te não acode, donde te acudirei eu? Da eira ou do lagar? Disse-lhe mais o rei: Que tens? E disse ela: Esta mulher me disse: Dá cá o teu filho, para que hoje o comamos, e amanhã comeremos o meu filho. Cozemos, pois, o meu filho e o comemos. Mas dizendo-lhe eu ao outro dia: Dá cá o teu filho para que o comamos, escondeu o seu filho. E sucedeu que, ouvindo o rei as palavras desta mulher, rasgou as suas vestes e ia passando pelo muro, e o povo viu que o rei trazia cilício por dentro sobre a sua carne. E disse: Assim me faça Deus e outro tanto, se a cabeça de Eliseu, filho de Safate, hoje ficar sobre ele. Na realidade, culpam o profeta, né? O profeta profetizou que ia acontecer tudo aquilo, mas o rei não acreditou, ninguém acreditou. E aí, quando acontece, fala assim: é culpa dele. Como se ele tivesse poder de fazer acontecer essas coisas, né? E aí, mais adiante, nós vamos encontrar no capítulo 7, o profeta Eliseu dizendo no primeiro versículo: Então disse Eliseu: Ouvi a palavra do Senhor. Assim diz o Senhor: Amanhã, quase a este tempo, haverá uma medida de farinha por um ciclo, e 2 medidas de cevada por um ciclo, à porta de Samaria. Ou seja, os preços iam despencar. No dia seguinte, haveria abundância de alimento. Porém, um senhor em cuja mão o rei se encostava respondeu ao homem de Deus e disse: Eis que, ainda que o Senhor fizesse janelas no céu, poder-se-ia fazer isto? E ele disse: Eis que o verás com os teus olhos, porém disso não comerás. Duvidou. Duvidou da palavra de Deus. Então ele não ia comer desse alimento que ia ter abundância no dia seguinte. E 4 homens leprosos estavam à entrada da porta, os quais disseram uns aos outros: Para que estaremos nós aqui até morrermos? Se dissermos: Entremos na cidade, há fome na cidade, e morreremos ali. E se ficarmos aqui, também morreremos. Vamos nós, pois, agora e passemos para o arraial dos sírios, que era o inimigo, né? O acampamento dos sírios. Se nos deixarem viver, viveremos. Se nos matarem, então somente morreremos. Se correr, o bicho pega. Se ficar, o bicho come. Então vamos tentar lá no acampamento dos sírios. E levantaram-se ao crepúsculo para irem ao arraial dos sírios. E chegando à entrada do arraial dos sírios, eis que não havia ali ninguém, porque o Senhor fizera ouvir no arraial dos sírios ruído de carros e ruído de cavalos, como o ruído de um grande exército, de maneira que disseram os soldados sírios, disseram uns aos outros: Eis que o rei de Israel alugou contra nós os reis dos heteus e os reis dos egípcios para virem contra nós. Por isso se levantaram e fugiram no crepúsculo, e deixaram as suas tendas, os seus cavalos, os seus jumentos, o arraial como estava, e fugiram para salvar a sua vida. Isso aqui é o exército americano no Afeganistão essa semana. Fugiram correndo, deixaram um arsenal imenso lá para o Talibã, né? Deram de prêmio, ganharam na loteria os soldados lá do Talibã. E assim que foi exatamente uma coisa assim que aconteceu dentro das proporções ali das guerras antigas, né? Eles simplesmente correram, saíram correndo e largaram para trás armas, cavalos, jumentos, comida, tudo aquilo que tinha para trás. Porque para você manter um exército grande, você tinha que não só mandar soldados para a linha de batalha, você mandava toda uma parafernália, você mandava todo um sistema de logística para alimentar aqueles soldados. Então tinha muita coisa, tinha carroções cheios de comida para manter durante, às vezes, meses um cerco.
Um cerco era uma coisa prolongada. E aí aqui fala no versículo 7, por isso se levantaram, fugiram no crepúsculo e deixaram suas tendas, os seus cavalos, seus jumentos e o arraial como estava, e fugiram para salvar a sua vida. Só porque escutaram o barulho, que Deus produziu um barulho. E de repente chega quem lá? O exército dos egípcios, dos heteus? Não, chega 4 gatos pingados, 4 leprosos que não tinham força nem para levantar o pé do chão. Chegando, pois, esses leprosos à entrada do arraial, entraram numa tenda e comeram, beberam, tomaram dali prata, ouro, roupas, e foram e os esconderam. Então voltaram e entraram em outra tenda, e dali também tomaram alguma coisa e esconderam. Então disseram uns para os outros: não fazemos bem. Este dia é dia de boas novas, e nos calamos. Se esperarmos até a luz da manhã, algum mal nos sobrevirá. Por isso, agora vamos e o anunciaremos à casa do rei. Vieram, pois, e bradaram aos porteiros da cidade, porque eles não podiam entrar leprosos, né? E eles anunciaram, dizendo: fomos ao arraial dos sírios, e eis que lá não havia ninguém, nem voz de homens, porém só cavalos atados, jumentos atados, e as tendas como estavam. E chamaram os porteiros e anunciaram dentro da casa do rei. E o rei se levantou de noite e disse a seus servos: agora vos farei saber o que é que os sírios nos fizeram. Bem sabem eles que esfaimados estamos pelo que saíram do arraial a esconder-se pelo campo, dizendo: quando saírem da cidade, então os tomaremos vivos e entraremos na cidade. O rei não acreditou também. Muita esmola, né? O mendigo não acredita. Então um dos seus servos respondeu e disse: tomem-se, pois, 5 dos cavalos que restam aqui dentro, eis que são como toda a multidão dos israelitas que ficaram aqui, e eis que são como toda a multidão dos israelitas que já pereceram. E enviemo-los e vejamos. Aqui, quando ele fala 5 dos cavalos que restam, é porque se você pegar a história toda, você vai descobrir que eles estavam comendo também os cavalos. A fome era tanta que eles estavam comendo os animais. Tomaram, pois, 2 cavalos de carro, e o rei os enviou com mensageiros após o exército dos sírios, dizendo: ide e vede. E foram após eles até o Jordão, e eis que todo o caminho estava cheio de roupas e de aviamentos, que os sírios, apressando-se, lançaram fora. E voltaram os mensageiros e anunciaram ao rei. Então saiu o povo e saqueou o arraial dos sírios, e havia uma medida de farinha por um ciclo e 2 medidas de cevada por um ciclo, conforme a palavra do Senhor. E puseram o rei à porta, o Senhor, ou o homem, em cuja mão se encostava. E o povo o atropelou na porta e morreu, como falara o homem de Deus, o que falou quando o rei descer a ele. Aquele que fala assim, aquele que não acreditou que era assim que ia acontecer, e o profeta falou: você não vai comer. E não comeu mesmo. Ele foi pisoteado na saída pela multidão, correndo, né? Ele foi pisoteado. Porque assim sucedeu como o homem de Deus lhe falara ao rei: amanhã, quase a esse tempo, haverá 2 medidas de cevada por um ciclo e 1 medida de farinha por um ciclo à porta de Samaria. E aquele senhor respondeu ao homem de Deus e disse: eis que ainda que o Senhor fizesse janelas no céu, poderia isso suceder? Ele disse: eis que o verás com os teus olhos, porém dali não comerás. E assim lhe sucedeu, porque o povo atropelou à porta e morreu. Mas o ponto dessa passagem aqui é o sentimento desses leprosos, no versículo 9. Não fazemos bem. Este dia é dia de boas novas e nos calamos. Se esperarmos até a luz da manhã, algum mal nos sobrevirá. Por isso, agora vamos e o anunciaremos à casa do rei. Então, assim como aquela mulher samaritana correu lá na cidade avisar, convidar os homens da cidade para virem conhecer, porventura não é esse o Messias, porque ela também estava nos primeiros passos da sua nova vida agora, e ela não tinha tanta certeza, né? Então ela quer que eles vejam também, que eles julguem também. E da mesma maneira, aqueles discípulos foram primeiro à casa de sua família, aos seus irmãos, para anunciar que eles tinham encontrado o Messias tão esperado em Israel. E eu pergunto: temos essa disposição de sairmos a contar para os outros dessa preciosidade que encontramos
de todo esse banquete que foi largado para trás, e vai saciar a fome espiritual de muitos nesse mundo que estão aqui sem tateando na escuridão, sem saber qual o caminho que devem tomar. Que possa ser um incentivo para nós esses exemplos aqui da palavra de Deus.